Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, Jesus disse aos seus discípulos: gravai nos vossos corações essas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido. Tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Esse evangelho está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Veja, anterior a essa passagem está a passagem de que Jesus se transfigurou no Monte Tabor, na presença de Pedro, Tiago e João. Ali com Moisés e Elias acontece toda aquela glória de Deus ali, né? Pedro ainda meio abobado, ainda fala para Jesus que queria ficar ali, porque ali era bom, mas Jesus fala, não, pica a mula, desce a montanha. Quando desce a montanha, então Jesus cura o menino epilético, liberta do demônio, né? Da possessão do demônio. Então todos ficaram admirados, porque conheciam aquele menino, sabiam que ser humano nenhum poderia fazer aquilo. Ficaram admirados. E Jesus é especialista em jogar um balde de água fria, né? Quando a gente se emociona, né? A mensagem desse evangelho aqui, dessa passagem não é o milagre que te salva, é a cruz que te salva, é a tua cruz, né? Carregado junto com Cristo que te salva, né? Então Jesus, ele queria preparar os seus discípulos para que, quando eles estivessem, diante da realidade, porque nesse momento eles estavam vendo Jesus apenas como um Deus, e de fato ele era Deus. Mas, como Jesus era Deus e também homem, 100% Deus e 100% homem, e Paulo vai dizer numa das suas cartas que ele não se prevaleceu em momento nenhum da sua divindade, ele sabia que ele iria para a cruz, porque esse era o objetivo da vinda dele, a nossa redenção através da cruz. Então ele vai preparando os seus discípulos. E os seus discípulos não entenderam a mensagem da cruz. E não era também para entender toda a mensagem da cruz, da paixão. Porque Jesus é condescendente. E de fato, se todos entendessem o que aconteceria através daquilo que Jesus estava abrindo os olhos deles, falando para eles, talvez os próprios discípulos, a população, atrapalharia o plano da salvação de Deus. Era preciso que Jesus fosse humilhado. Porque Jesus escolheu sofrer por amor a nós. Então, por isso que eles não entendiam. Mas eles tinham que estar cientes de que isso aconteceria. Porque no momento da paixão de Cristo, para que nesse momento eles não se decepcionassem. Olha aí, nós pensávamos que ele era um Deus, agora morreu, tudo acabou. Né? Que nem aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, passaram o dia inteiro se lamentando. Por quê? Porque não entenderam a mensagem de Jesus. E trazendo para a nossa realidade, vamos falar bem a verdade, muitas vezes a gente também não entende, né? Muitas vezes a gente não quer entender essa mensagem. Sabe quando vem aquela pergunta assim, mas se Deus existe, por que ele deixa acontecer isso? Se Deus existe, se Deus existe. Olha, Deus existe. Deus deixou o seu Filho ser morto por amor de nós. E é a nossa cruz que vai nos salvar. É um mistério por que acontece a maldade no mundo. E nós estamos vendo isso todos os dias e o dia todo. A maldade chegando assim de uma maneira gritante, onde as pessoas que fazem a maldade se julgam estar acima do bem e do mal, se julgam estar fazendo o bem e não há arrependimento e cada vez pior e cada vez vai aumentando mais. É essa cruz que vai nos salvar. É essa cruz. Não o ódio a essas pessoas. É normal que a gente fique irado, que Paulo mesmo falou, mesmo na ira não pequeis contra o vosso irmão. Mas é preciso entender que Deus, ele permite as cruzes na nossa vida, né? Para que nós também alcancemos a salvação. Porque se Jesus viesse hoje e, num estalar de dedos, fizesse um milagre para acabar todo o mal, nós não seríamos salvos. Não, porque nós não merecemos isso. Apesar que nós somos salvos pela graça, mas nós não fizemos por merecer a salvação.
nós não amamos Jesus de volta na cruz. É preciso que nós façamos uma oração sincera hoje, pedindo: Jesus, abra os meus olhos para que eu possa entender o mistério da paixão, da sua paixão. Deus te abençoe.